trabalho, e eu adoraria que fosse o trabalho de mais gente, é tornar o Brasil desejável. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Faz e Fala. Galera, tá cada dia mais legal essa nossa conversa. A gente está conversando sobre brasilidade, está trazendo pessoas incríveis, diferentes lugares para fazer pontes, diálogos. Pessoa que faz drink, pode. Pessoa que faz empresa, pessoa que faz design. Essas pessoas são incríveis e elas são essas que falem muito bem e estão transformando o Brasil numa coisa mais legal ainda. Então, hoje eu estou aqui com uma convidada mega especial, Nelly Pereira. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela tem um domingão que ela faz no Instagram, que eu amo, o Domingão do Brasileiro, que ela bate na mesa, fala de brasilidade, e ela faz coquetéis e drinks. Hoje ela não trouxe, mas a gente vai combinar uma outra ocasião. Mas para começar aqui, super bem-vinda. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Quando eu vi que tinha um podcast, estava falando de brasilidade, falei, se não me chamarem, eu vou botar meus 2 cotovelos num potinho ali, ó. Imagina, você é convidada mais que especial aqui nessa conversa. E para começar, em vez de eu te apresentar, você apresenta a sua história. Lá cá, jornalista, foi para o mundo, voltou, me conta de você, conta para todo mundo aí. Eu sou jornalista de formação e eu tive o prazer e o privilégio, na verdade, de começar muito cedo numa rádio que só tocava música brasileira, em Curitiba ainda. Então eu tive meu primeiro programa com 17 anos. Opa! E era um programa de 6 horas ao vivo. E aí, enfim, muito nova, começou a chegar gente lá para eu entrevistar. Meu chefe falava, tá subindo, sei lá, Dona Ivone Lara. Opa! João Nogueira, Bezerra da Silva. E aí, enfim, dos meus 17 até os meus 24 anos, eu fiquei fazendo esse programa e entrevistei todo mundo que era importante, que não era conhecido, desconhecido. E naquela época eu comecei a entender muito cedo que era sobre o Brasil que eu queria falar e que para falar sobre o Brasil eu precisava estudar. Precisava conhecer o Brasil, assim. Sim. E aí eu fiz um mestrado em cultura brasileira, depois fiz outro mestrado em cultura brasileira. Você se formou em jornalismo? Eu me formei em jornalismo, tá. Daí depois eu fiz um mestrado em semiótica da cultura, Opa! Para estudar um pouco sobre a cultura como, enfim, como uma linguagem mesmo. Depois fui fazer um mestrado em Londres em estudos culturais latino-americanos, com foco em política cultural de identidade aqui no Brasil, isso em 2004, quando não podia ter mestrado em estudos culturais aqui ainda, porque era interdisciplinar e não podia, né? Só estudava a cultura pelo viés da antropologia, né? Então não podia ter esse estudo mais interdisciplinar. E aí eu fui fazer fora, e aí voltei, enfim, trabalhei como jornalista há muitos anos. E aí, quando a gente volta para o Brasil, meu marido resolve abrir um bar. A culpa é do marido, então. Culpa é dele. Um bar com uma galeria, um espaço híbrido, que lá atrás também não tinha aqui em São Paulo. E aí ele abre o Espaço Zebra e eu começo a fazer essa pesquisa do que está rolando de bebidas e coquetelaria. Isso em 2012, ainda era muito incipiente esse mercado. E eu fiquei muito surpresa de saber que não estava acontecendo com a coquetelaria o que já tinha acontecido com a gastronomia, que era muito ingrediente brasileiro, pesquisa e tal. E eu comecei a fazer isso meio que, eu falo que por hobby, mas por paixão, por um jeito de falar de Brasil também, uma pesquisa que não tinha sido feita. E aí foi que a vida virou de ponta cabeça. Eu trabalhava na época na Band News, eu já tinha tido... você estava como ainda Estava como jornalista. Olha! Tinha tido passagem pela BBC de Londres, tinha trabalhado muito na área. E aí abandonei o jornalismo, assim, oficialmente, né, em redação, para fazer essa pesquisa que culminou com o livro e que ainda culminou com muita pesquisa sobre o Brasil e que me reabriu um caminho de se pesquisar e de se estudar o Brasil, assim. Então, meio essa história, o resumo. Que incrível. E me conta um pouco, eu também morei fora, fiz até antropologia e design junto. E morar fora, como é que foi para você? Você morou quantos anos? Eu morei antes nos Estados Unidos 1 ano para fazer um intercâmbio, quando eu tinha 17 anos. E depois em Londres eu fiquei de 2004 até 2010.
Então, fiquei quase 6 anos fora. É bastante. E peguei uma fase de Brasil muito interessante fora do Brasil, que era aquele momento de boom do Brasil, a gente na capa da Economist, Corcovado, subindo, decolando. descendo, decolando. Ele já desceu também. Mas eu peguei aquele momento, começo de 2000 ali, que a gente estava ali meio que no centro das atenções, assim. Algumas marcas brasileiras começando a se internacionalizar, então Melissa chegando, e outras marcas chegando lá em Londres, a Havaianas se consolidando já. E foi muito interessante, assim. E eu acho que foi bom, porque eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma educação... E, que eu estudei em escola particular, tive todos os privilégios. Sim. Mas a gente tem uma educação que é de uma narrativa de Brasil muito enviesada, que quando eu fui para fora eu não tive. Eu acho que hoje a gente tem histórias mais plurais do Brasil, mais diversas. Sim. Na época não era esse o caso. Então foi interessante ter ido para fora para fazer um mestrado em cultura brasileira. Que curioso. Que me mostrou crueldades, eu acho, que violências de um Brasil que a gente ouvia falar muito pouco aqui, assim. Sim. E eu acho que foi duro e feliz ao mesmo tempo, porque eu acho que foi um jeito de olhar para o Brasil com uma lente que fosse menos colorida mesmo, assim. E por isso mais interessante, por isso mais verdadeiro. Porque eu acho que quando a gente acha tudo lindo, a gente não precisa transformar nada, né? E eu acho que esse é o perigo de a gente falar de Brasil. O Brasil é um país lindo, abençoado por Deus, bonito por natureza. Ai, nossa, me dá todo tipo de arrepio, porque eu queria muito acreditar nisso. Mas se eu acreditasse nisso, eu não ia fazer nada por isso, né? Então, eu acho que quando a gente olha para uma realidade mais real, a gente tem vontade de transformar ela. Então, acho que foi importante nesse sentido. Entender os conflitos, né? Porque se a gente não entende, se o conflito não faz parte de conhecer, você fica num lugar muito superficial, né? Muito Exatamente. Superficial. E aí a gente não se dá conta dos problemas e fica ruim para todo mundo, né? A verdade é essa, fica ruim para todo mundo. E dentro dessa sua tese de longe, o que foi o maior... O que você mais aprendeu? Que o Brasil é um Brasil cruel, é um Brasil... bacana, tem os dois lados da moeda, somos meio gregos, temos o bom e o ruim na mesma cultura. Eu acho que se eu não fosse tão apaixonado pelo Brasil, eu não seguiria falando dele, assim. Então, eu acho que a gente tem as duas coisas. Eu não tenho a menor dúvida de que é um país de violência e de beleza, pautado e criado nisso. Mas eu acho que o que foi mais interessante para mim, nesse sentido, foi também entender o quanto a gente é apegado a um tipo de Brasil que a gente amaria que existisse na realidade. Então, eu me lembro que numa das primeiras aulas sobre nacionalismo, a professora perguntou, o que é uma nação para você? E aí todo mundo veio com termos muito acadêmicos, né, e tal, gente do mundo inteiro. E eu falei, eu acho que é um sentimento comum. Né? Eu falei, it's a shared feeling. E eu achei tão bonito que eu falei aquilo, porque eu achava que era esse consenso, sabe? Na época. E eu acho que, para mim, a maior surpresa foi entender que não era um consenso. E é bizarro que eu tenha que ter ido para fora para ver isso. Acho que se fosse em épocas mais recentes, talvez eu não tivesse precisado. Mas isso foi muito interessante, assim, de entender que aquele Brasil que eu adorava amar, ele existia na minha cabeça aqui, entendeu? E eu acho que foi muito duro, mas foi muito bom também, porque eu não deixei de ver beleza, na verdade. Exato. Nunca deixei de ver beleza. É importante, né, você olhar de longe, porque eu acho que você tem um impacto maior quando você volta, você tem um olhar mais real das coisas, né? E o real é importante. E como é que foi o drink? O drink é um momento de celebração, é um momento de ritual, é um momento de quê? Para você, como é que isso se transformou nesse ritual de bebida, de beber, de coquetel? É engraçado você falar isso, porque eu acho que no Brasil a bebida tem uma ritualística, né? Tem. Não só, claro, nas religiões afro-brasileiras, mas eu acho que tem a gente oferece uma pro santo quando a gente está no boteco, né? Então a gente tem uma ritualística. Está dentro do contexto. Mas acho que para mim veio mesmo dessa vontade de colocar um pouco de Brasil. Acho que a minha lente, seja ela com os drinks hoje ou com o trabalho que eu faço nas redes e tudo mais, é muito sobre tentar fazer do Brasil uma escolha, sabe? Então, assim, como é que a gente escolhe o Brasil? Né? Uma escolha consciente. Porque... Como é que a gente escolhe o Brasil? Então, assim, se eu vou falar de bebida, se eu vou ter um bar, como é que eu escolho o Brasil nessa hora? Então, é olhando para os nossos botecos, é olhando para os nossos ingredientes, para o nosso jeito de fazer. Não é olhando para fora, né? Não é fazendo benchmark num bar de Manhattan. Não funciona assim para mim, nunca funcionou. E aí eu acho que foi essa escolha por
olhar para esses ingredientes que não estavam sendo olhados, olhar para um jeito de fazer coquetel que não estava sendo visto e me apaixonar completamente por esse universo. E entender que tinha ali um caminho, sabe? De falar, nossa, dá para inaugurar aqui um caminho para se falar sobre o Brasil, que nunca foi sobre mim, apesar de eu ser apaixonada realmente pela pesquisa. Sempre foi sobre, vamos deixar mais gente saber disso, vamos trazer mais gente para perto, vamos criar receita, vamos... E aí o livro, né? Tipo, vamos abrir tudo num livro e contar isso para que mais gente possa fazer. Então, eu sou super feliz hoje, porque eu acho que tem umas 2 ou 3 gerações de bartenders depois da minha, que é muito inspirada em Brasil e no meu trabalho, assim, coisa que eu não tive quando eu comecei. Sim. Não tinha nenhuma mulher, porque também tem isso, né? Era um ambiente bastante machista, mais machista o ambiente do bar, e era um ambiente que não tinha muita coisa de brasilidade. Então, você tinha um outro caso aqui e ali, e eu acho que eu ajudei a inaugurar, a dar fôlego para essa corrente, assim. Na verdade, você quase inaugurou uma categoria no Brasil, porque bartender também naquela época não era. Lá fora era muito mais coquetel, né? Nova York, né? Coquetel para tudo. Aqui no Brasil era caipirinha e cerveja. Então também tem uma abertura de categoria aí de bartender, mulher e trazer a brasilidade junto. Então você misturou tudo e fez um coquetel delicioso, é Se isso? é para fazer difícil, vamos fazer. Vamos Você é fazer mulher, vamos falar de Brasil, vamos ter um bar no centro de São Paulo. No centro de São Paulo. Então, acho que foi, mas foi... eu acho que teve uma leva, né? Acho que teve também um espírito do tempo, assim, que ajudou nessa vontade de fazer. Os coquetéis estavam começando realmente a ser alguma coisa que as pessoas estavam se interessando, os bares começando a aparecer e tal. Então, eu acho que eu vim nessa leva que foi também muito feliz o momento. E o que você acha do o coquetel, o pub, o botequim? Qual é essa relação? Porque coquetel ali é uma coisa bem sofisticada, né? Então... E você está trazendo essa mistura do high and low, é isso ou não? Eu acho que sim. Mas eu gosto de pensar sempre que é um olhar mais generoso, porque já estava aqui, assim. Então, quando a gente montou o bar, né, tem lá 150 plantas engarrafadas, infusionadas, ingredientes do Brasil. Quando eu viajo, eu trago. Eu acho que sempre foi, a inspiração sempre foi o botequinho da esquina. Então, o que dá para trazer daquelas suqueiras com planta infusionada, sabe? Com aqueles nomes que são meio jocosos, às vezes. O que tem que ter num bar desses? Pô, tem que ter carqueja, tem que ter jurubeba, tem que ter catuaba. Olhando muito para o que estava mais próximo da gente, né? Pro boteco mesmo, porque eu acho que o bar, o pub, o boteco, o bar de coquetelaria, eles são lugares de troca cultural, né? Total, é onde a cultura acontece, assim. Cultura. É pro bar que a gente vai quando a gente quer celebrar, é pro bar que a gente vai quando a gente quer chorar, quando a gente quer celebrar mazelas da sociedade ou individuais. E eu acho que tem esse espaço de encontro que é muito brasileiro, né? Se olhar pro boteco, fala... Pensou num boteco, como é que você vai explicar isso? Brasileiro. A cadeira de plástico, a cerveja de garrafa, a bebida infusionada, o tiozinho que é o dono. Tem um universo que tem um petisco, tira-gosto. Comida. E o pub, né? Eu me lembro quando eu morei em Londres, você tem o seu local pub. Então, que é o pub que você gosta, que serve a cerveja do jeito que você curte, que tem o tapete. Que tem um né? game que você joga bingo, quinta-feira. Exato. Né? Então, eu acho que é um espaço de cultura, querendo de ou não. cultura. E eu sempre digo que eu acho que o balcão, que é um lugar sagrado para mim hoje, ele precisa ser... Eu gostei quando você começou falando de pontes, porque eu sempre falo que o balcão tem que ser muito mais ponte que muro. Muito mais. Sabe? Tem que ser muito mais laicar, assim. E isso é uma coquetelaria brasileira, mas isso é mais do que isso é uma hospitalidade brasileira, porque a gente esquece que esse é um universo da hospitalidade. Exato. Né? O trabalho da gastronomia, o trabalho da coquetelaria, o trabalho de quem trabalha com alimentos e bebidas, é um trabalho acima de tudo de hospitalidade. Super. E o Brasil é bom disso, né? A gente é muito bom quando a gente quer. Acho que sim, Acho né? que sim. Acho que sim. Gosto de pensar que sim. E me conta um pouco como é que você sai para fazer essa pesquisa da natureza, do que tem ali ao redor, que você fala, né, as pessoas às vezes nem olham, né? Como é que você começou a aprender isso? Eu acho muito engraçado isso, né? Porque as pessoas me olham e falam, a Nelly viajou pelo Brasil Exato. profundo. Imagino, dá vontade, E eu tenho vontade de me matar, porque eu falo Brasil profundo onde, né? Que Brasil que é raso. Parece que precisei viajar muito longe, né? Sim. E eu, na verdade, comecei essa pesquisa quando eu ainda era jornalista, então eu tinha um horário de plantão, de fim de semana, de hard news, assim. Eu era uma apresentadora de um programa ao vivo. Então, não tinha muito tempo para ficar viajando.
E aí eu falei, o primeiro lugar que eu tive contato com essas plantas foi na zona cerealista aqui de São Paulo, assim, no Pátio do Pari, que tinha um boteco, onde tinham todas essas plantas infusionadas. E depois tinha um bar na esquina de casa, onde o seu Messias fazia também, no Bexiga. Então foi perto. Então foi perto. E aí, quando eu tinha uma oportunidade de viagem, sei lá, vamos para Paranapiacaba, passar um final de semana, é uma mata atlântica muito interessante, a Paranapiacaba, onde tem muito cambuci, onde tem muito araçá, me chama, uvaia. Então eu ia e falava, tem algum raizeiro ou algum mateiro aqui da região, alguém que faz remédio? Porque eu sabia que não iam fazer coquetel, mas podiam saber das plantas fazendo remédio popular, né? Por isso o livro Da Botica ao Boteco, porque eram pessoas que faziam medicina popular. E aí eu me juntava com um tiozinho ou com alguém e ia para o mato e ele ia me mostrando o que tinha. E eu voltava e fazia as minhas pesquisas com essas plantas, frutas, fosse o que fosse. Então foi muito perto, assim. E aí, claro, quando eu tive oportunidade para a Amazônia, eu fui. Quando eu tive oportunidade para o Cerrado, eu fui. Quando eu tive oportunidade para a Caatinga, eu fui. E vou, e continuo indo. E acabei de voltar de Goiás com um monte de coisa que eu não conhecia. O Brasil é muito generoso, né? Nesse lugar da sociobiodiversidade, assim, é impressionante. Então, eu sempre fui muito curiosa de Brasil. E por isso que eu digo, assim, eu acho que a escolha de Brasil, ela é uma escolha diária mesmo. Sim. É a gente escolher Brasil aqui, ó. Sim. Com o que tem, com o que dá. Exatamente. Não é precisar... Com bom, com ruim. E não é precisar, nossa, para estudar o Brasil, daí precisa ir para a Amazônia, eu preciso, que bom se der. Entendeu? Mas começa pertinho de casa, ele tem Brasil para todo canto. E eu acho que isso foi a beleza dessa pesquisa, assim. Também entender que... dava para fazer com que estava por perto. Boldo, Jurubeba, tem na rua. Perto, né? A vida é perto. A vida é perto. É isso. E me conta uma coisa, você tem um negócio que é restaurante, né? E tem outros negócios que vão crescendo a partir dessa tua visão de mundo sustentável, de procurar a brasilidade nas plantas, nas ervas. Como é que é isso para você? O Zebra é um negócio de sucesso, eu gosto de pensar, porque a gente tem um bar que tem 13 anos, o que é bastante raro no Brasil, né? Que um novo negócio dure bastante tempo. Sim, sim. Ele é um híbrido entre um bar, uma galeria de arte, um ateliê. Então, meu marido é artista plástico, foi ele que fundou o espaço junto comigo. Então, ele tem esse modelo híbrido. E a gente só abre 2 vezes por semana o bar, né? A gente só abre de sexta e sábado. Então, é realmente surpreendente que dê certo, mas dá. E eu acho que muito por causa desse trabalho autoral, tanto meu quanto dele. E aí, a partir desse trabalho, eu comecei a entender um pouco sobre gostos e jeitos de fazer drinks e custo médio por venda. E a partir do negócio mesmo, dei muitas consultorias durante bastante tempo para restaurantes, bares, hotéis, fora de São Paulo, mas também aqui em São Paulo, tentando levar isso. Então, quando me chamaram para fazer carta de um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro, vamos colocar lá fava de aridã, mastruz, fazer uma coisa diferente. E a gente conseguiu fazer. Então, o Hotel Arpoador, que foi onde eu trabalhei durante 3 anos, teve uma carta que era minha, e daí de comida da Roberta Sudbrack, que tinha toda essa pesquisa de Brasil, de infusões. Então, você chegava no bar e era realmente lindo, que tinha as infusões e tudo isso. Então, eu levo isso para onde eu vou. Com o tempo, eu não consegui mais fazer essas consultorias pontuais de ingrediente. Hoje, eu dou consultorias para empresas. Então, desde marcas de bebida até empresas que querem trabalhar com brasilidade, porque eu acho que tem ali, nesse processo, um aprendizado também de criatividade brasileira, de comunidades tradicionais, de uma hospitalidade brasileira, que eu acho que eu realmente me especializei. Então, eu acho que comecei a entender de outras coisas e transformar esse modelo de negócio que era apenas, ou nem é apenas, porque é tanto trabalho, mas que era vender drink, em um modelo de negócio que é como que isso vira um ecossistema para se falar de Brasil, sabe? Exatamente. E aí volta a pesquisa inicial para se falar sobre brasilidade. Eu acho que foi um dos caminhos que eu encontrei, mas a partir disso muita coisa se abriu. Então, o coquetel é uma forma e um conteúdo importante, mas eu acho que a partir dele muitos negócios também foram se formando, sabe? Num ecossistema. E como é que é a criatividade de brasilidade nessa mistura aí, nesse coquetel? Como é que é isso para você? Se você pensar, é muito doido, né? Porque o Brasil é um coquetel, né? A gente coquetel. é uma mistura. Total. Não é homogênea,
ela não é uma mistura nem sempre doce, às vezes bastante amarga, mas a gente é essa mistura. A gente é um país que é um coquetel. E eu acho que tem uma questão de criatividade que é também, se a gente olhar historicamente para a bebida, né, para os coquetéis, muito ligada ao que a gente era, né? Então era a mercearia, que de repente virou boteco, que daí de repente tinha uma plantinha que fazia bem para o fígado, que virou uma bebidinha, e a coisa foi meio que se transformando organicamente. E aí quando veio a coquetelaria, chamada, eu odeio essa expressão, mas a alta coquetelaria, a gente consegue incorporar isso também. E eu acho que o Brasil tem esse toque, que é essa capacidade, talvez antropofágica, de assimilar outras culturas e transformar na nossa, que é muito poderosa. É muito poderosa. É quase voraz, eu acho. O quanto a gente devora outras culturas. Uma certa curiosidade, né? Mas demais. Muita, né? eu acho também. As pessoas acham um absurdo. Mas a gente coloca queijo com goiabada no sushi. Mas é óbvio que a gente vai fazer isso. É mais forte que a gente, inclusive. Exato. Isso não quer dizer um desrespeito ao outro. Não. Isso quer dizer como é que eu vou fazer isso aqui de um jeito que pode ser um pouco mais meu, né? Claro, não tô defendendo aqui o sushi de goiabada, minha gente, porque daqui a pouco me cancela. Mas a gente vai fazer isso de uma maneira muito voraz. E eu acho que isso... misturar, né? E aí eu falo com marcas de bebidas, às vezes, e agora tá muito na moda os RTDs, né? Que são os Ready to Drinks. As bebidas prontas para beber, né? Os coquetéis engarrafados, enlatados, enfim. Sim. E aí eu sempre digo para as marcas que eu trabalho, assim, olha, faz a bebida, faz a mistura ficar o mais perfeito possível. Mas o brasileiro vai misturar. Entendeu? A bebida vai estar pronta, misturada, engarrafada, enlatada. Ele vai botar um negocinho dentro. Ele vai enfiar um gelinho de água de coco. Ele vai colocar uma catuabinha a mais. Ele vai dar uma embrasadinha. Ele vai colocar um energético. Não se aveste. Que bom, se fizer sinal de que, ó, já virou nosso. Tá vivo, tá vivo. Tá vivo. A gente tá vivo. É isso. Muito bom, muito bom. Vem aí o Laboratório de Ideias Faz e Fala, no dia 19 de setembro no Rio de Janeiro. Garanta agora o seu ingresso. E como é que você vê as regionalidades? Me conta um pouco. Você, né, Brasil enorme, a comida é mais regionalizada, a bebida também, Eu acho muito curioso quando a gente fala, né? Ano passado eu viajei muito, assim, eu viajei para 3 estados brasileiros ano passado. Que delícia. Fazendo pesquisa e também... E quando você faz pesquisa, me fala um pouco do que às vezes eu fazer uma pesquisa mesmo. Por exemplo, eu vou para um lugar para estudar sobre uma determinada bebida, ou sobre um determinado jeito de fazer bebida, ou sobre uma determinada planta. Às vezes eu vou, como eu fui no ano passado, eu estava muito interessada em estudar um pouco mais sobre os mestres da cultura brasileira, sobre a cultura brasileira mais tida como mais popular. Então eu fui para Zona da Mata, Sertão e Cariri, de 3 estados brasileiros. Então eu fui para Alagoas, Ceará e fui para Paraíba. Muito interessada nessa caatinga do Cariri, então na parte de plantas também, mas também na parte cultural, né? O que é feito, como é que, enfim, como é que se desenvolve a cultura naquelas regiões. Mas eu sou do Sul, né, Ana? Eu sou de Curitiba. E o Sul é tido como um lugar que não tem uma cultura autóctone, ou tão preservada, ou menos, ou tão autêntica, tão genuína, né? E eu acho que essas regionalidades, quando a gente fala, é tão mais gostoso e tão mais legal quando a gente fala do Norte e do Nordeste, porque são culturas mais pujantes, mais pulsantes, mais vibrantes. Às vezes mais coloridas, né? Muito Jesus, mais, né? Aquele Guaraná Jesus rosa, maravilhoso. Muito mais coloridas e muito mais afetivas, num sentido, né? E aí eu acho que quando a gente fala das regionalidades, você tem tanto a parte da comida, que é muito fruto daquele lugar, né? Por exemplo, sei lá, você vai na Paraíba, você vai comer bode. Sim. Óbvio, você vai num curtume de bode, o couro é de bode. Você vai comer aquilo. Outro complexo. Daí você vai ter as cabras do sertão, que são diferentes, que dão um queijo diferente, que tem um cheiro diferente, e que vão necessariamente criar bebidas diferentes, sejam essas bebidas de festa, ou populares ou não populares, porque tem fruta diferente, porque tem casca diferente, porque é tudo diferente. Então você tem muito isso, e isso é muito rico no Norte e no Nordeste do Brasil. E a gente sabe.
né? Então, assim, todo mundo já comeu uma moqueca baiana, Sim. todo mundo já comeu Acho que acarajé. a comida, mas a bebida é menos, É né? menos conhecida, porque a gente tem uma tendência a colocar a bebida no lugar do entretenimento, Sim. do produto. A gente não tem uma tendência a tratar a bebida no lugar da cultura alimentar, Exatamente. né? A gente não olha para isso. O que é um grande problema também se a gente pensar na quantidade de gente que exagera na bebida aqui no Brasil e no quanto a gente precisa falar sobre consumo responsável. Mas eu acho que a gente não entende a bebida como uma parte da cultura. Não, acho Então, que se eu tem falar um assim, deslocamento mesmo. tem um uma deslocamento. festa que está acontecendo nesse momento não vou falar isso porque não sei quando vai pro ar. Tem uma festa que acontece durante alguns meses no Amapá, por exemplo, que chama Mar Abaixo. Sim. Ela é uma festa da comunidade negra, quilombola, do Amapá, que a gente nem sabe, né? Agora a Mangueira vai desfilar a Amazônia Negra, talvez a gente saiba mais. Exato. Mas tem toda uma parte de quilombola na Amazônia. E o Amapá, você tem o Mar Abaixo, que tem uma bebida que chama gengibirra, que é uma bebida de gengibre. Então, se no Círio de Nazaré, Belém para fazer maniçoba, Exato. no Mar Abaixo, Macapá para fazer gengibirra. Olha, que legal. Então, é muito interessante. Mas quem que sabe disso no Brasil? Da gengibirra do Mar Abaixo, né? Do licor de genipapo, da festa de tem São o João. O jambo a gente sabe, né? O cachaça de jambo. De jambu, exatamente. Jambu. Mas porque saiu do Pará e virou, né? Donodete fez isso pra Donodete, gente. Fez o Tremor do Pará e tal. O Fafá de Belém ajudou nesse processo. Então, a cultura é um ecossistema que ajuda. Muito forte. E eu acho que quando a gente olha pro Sul, você tem o chamate, por exemplo. Total. Você tem a cultura da mate, erva mate. E hoje você tem o matcha, que é o matcha feito de erva mate. Então, você tem desdobramentos interessantíssimos. Então, eu sempre acho que quando a gente fala das regionalidades no Brasil, claro que a gente tem uma afeição por falar de algumas regiões, mas se a gente olhar, o Brasil inteiro tem essa diversidade. Né? De norte a sul, realmente, a gente tem muitas pluralidades e muitas coisas para serem ainda experimentadas, devoradas, conhecidas. Né? Conhecidas. Porque eu acho que tem um descompasso mesmo da comida para a bebida, né? E eu fico muito frustrado quando eu vou para o Nordeste, que eu quero comer aquelas frutas todas e não tem. Que não está na época, às vezes, também. Não, mas muitas vezes não tem, não né? Tem mais. Não tem. Eu falo, gente, mas eu estou aqui, eu quero comer e beber, né? Tomar sucos e tudo. E o que você acha que isso pode desdobrar, assim? A gente viu, né, a cerveja, por exemplo, se sofisticando muito, né, vários tipos de cerveja que não tinha. O vinho entrou no Brasil, está sendo produzido no Brasil, no norte, né, em Minas. O que você espera, assim, de que a gente dê o próximo passo, como França tem, né, a região com tudo tão branded, né, por região, terroir e tudo. Você acha que a gente vai chegar lá nesse nível de conhecimento e sofisticação? Porque sofisticação é isso, né? Você dá valor à sua terra. Eu acho que em alguns lugares a gente até já tem isso, sabe? Por exemplo, se a gente pensar, porque muitas marcas, quando a gente fala de marca, né, e de regionalismo, por exemplo, se você pensar que Nissin Lamen está fazendo um miojo de cuscuz nordestino, que tem uma xilografura do J. Borges na embalagem. Se a gente pensar que a Fanta lançou uma Fanta Caju, né, e que a cajuína São Geraldo talvez seja o refrigerante mais popular do Nordeste até hoje, e que você tem os guaranás de determinadas regiões. Então, em alguns lugares do Brasil, eu acho que isso já acontece. O que não acontece é isso sair da margem para o centro. Eu acho que a gente faz muito benchmark fora daqui, eu acho que a gente olha muito para fora daqui. Eu acho que as marcas, as empresas, as indústrias acreditam muito mais no potencial de uma frutas amarelas, que a gente não sabe nem o que é, ou de uma berry, ou de uma frutas vermelhas, do que no potencial de um cupuaçu com cacau, por exemplo. Com certeza. Do que no potencial de um guaraná, que é um guaraná feito de forma sustentável, com um sistema de agroecologia, que tem uma rede sustentável por trás. Então, eu acho que o que eu acredito muito que o brasileiro já gosta, porque também eu não gosto dessa coisa da gente achar que a gente não gosta. Não, porque a gente gosta. A gente gosta de Brasil, sim. A gente consome o que é daqui, tá tudo certo. Eu acho que a indústria ainda não gosta tanto da gente. Ainda prefere fazer benchmark fora, ainda prefere trazer yuzu pra cá, em vez de trabalhar com cítrico daqui. Sabe, eu sempre falo, nossa, qual que vai ser a nova berry? Porque vai vir, entendeu? Agora é o pistache, qual que vai ser o próximo? Exato. Então, assim, quer dizer... Numa terra de castanha do Pará, de caju e de baru, você ter pistache
É um assinte. Dói o coração. Entendeu? Dói. É um assinte. É. Então, eu acho que é isso. Eu não vejo muito a indústria se posicionando dessa forma. Por isso, eu celebro muito marcas que olham pra gente com um valor de potência que a gente é. Né? A gente tem a Dengo, que faz isso. A gente tem a Natura, que faz A gente isso. estava conversando. Então, assim, acho que tem algumas marcas que já entenderam que isso vai fazer bem para todo mundo. Sim, e que é um diferencial de mercado. Exatamente. Mas é um muito ecossistema muito mais poderoso, né? E que realmente ninguém capturou ainda esse valor, né? Tá na mesa aí, galera. Para quem quiser, né? Tem que trazer um ecossistema realmente que realmente é uma boa. A gente estava conversando com o fundador da Dengo, né, que trouxe todo esse ecossistema. Você vê que já está exportando, já traz a cultura brasileira como um grande diferencial, né, de ecossistema sustentável, que eu acho que é onde que a gente quer chegar. O que mais te entusiasma na cultura? Quando você assim, por que veio essa paixão? Você fala com essa paixão de brasilidade. Onde é que você sentiu que teve esse trigger aí, essa energia? Eu queria não ter, às vezes. Como assim, gente? Essa é a melhor energia do mundo. É um incômodo ao mesmo tempo. Incômodo, me fala. Como é que foi? Eu acho que tudo parte de um incômodo mesmo, assim. Mas de onde você detectou isso na sua jornada? Eu acho que foi quando eu trabalhei na rádio em Curitiba, entrevistando muita gente da cultura brasileira, numa época em que a gente não tinha internet, né? Então, como é que você vai entrevistar, sei lá, Bezerra da Silva, né? Sem uma história prévia dele, não assim, tinha... o cara já era um personagem. O samba, né, que ele fazia todo diferente, a coisa do malandro e tal, e não sei o quê. E aí aquilo foi me interessando, falando, nossa, eu quero saber mais sobre isso. Como é que eu entendo mais? Como é que eu conheço mais? Como é que eu não conheço sobre isso, né? E aí eu acho que tudo que eu acabo fazendo é meio que com a coquetelaria isso. Nossa, como é que a gente não conhece o gosto? Como é que a gente não experimentou o sabor? Eu acho que, então, parte desse incômodo da gente não conhecer e de que é tão maravilhoso, como é que a gente não conhece? E daí, no meu papel, inicialmente como jornalista, que era, vamos fazer mais gente conhecer. Então, vamos trazer mais gente para entrevistar, vamos falar mais sobre, vamos tentar trazer e tal. E aí, eu acho que, né, quando eu comecei a trabalhar com os ingredientes, vamos trazer isso para... Então, assim, eu não tenho o menor interesse em servir um Negroni tradicional no meu bar. Eu sei fazer, você vai beber um ótimo Negroni se você for no meu bar. Mas o meu Negroni do Zebra, ele tem um vermute feito de catuaba. Uau. E o que vai mais aparecer no drink é a catuaba, porque eu quero que você sinta o gosto dela. Claro. Eu não tenho nenhum interesse em camuflar sabor, em esconder sabor. Produtor, de onde veio. Né? Eu acho assim. Cada drink tem uma história tão maravilhosa por causa disso, que eu não preciso ficar me preocupando se meu bar tem storytelling, entendeu? Até porque eu não chamaria assim, né? Eu abrasileiraria, eu chamaria de narrativa, enredo, enfim. Mas eu acho que tem esse incômodo de não conhecer, de querer conhecer mais, de experimentar mais e de querer que mais gente sinta o mesmo tesão, sabe? Você acha que o Brasil está melhor nessa narrativa, nesse conhecimento? A gente fez um estudo, né, de Brand Brasil, a gente também busca essa... E uma das coisas que apareceu é que o Brasil não conhece o Brasil, né? E aí muita gente já fala disso. Você acha que está mudando? A gente está olhando mais para dentro? A gente está dando valor, né, nessa tua trajetória aí que você começou? Melhorou? A gente está mais curioso? A gente está dando... O que você acha? Eu gostaria de pensar que sim, num sentido muito otimista. Então, eu acho que sim. Num lugar, eu acho que a gente está mais curioso. Eu acho que a gente tem possibilidade de conhecer melhor produtores. Eu acho que isso vem de um espírito do tempo, de novo, das pessoas buscarem mais coisas que têm menos agrotóxicos, que viajam menos, que estão mais perto, sabendo de onde vem, uma consciência ambiental, social, política, cultural, enfim, de classe, econômica mesmo. Mas isso ainda é de uma bolha, né, Ana? É bolha, né? É uma bolha, né? Bolha. E eu acho que é uma bolha, principalmente se a gente olha para lugares do Sul e do Sudeste, mas ele também é uma bolha em outros lugares, principalmente quando a gente pensa que a pessoa, quando ascende socialmente no Brasil, quanto mais ela ascende socialmente, mais longe do Brasil ela fica. Sim. Num sentido da casa dela, né? Ela já não quer mais usar roupa daqui, ela não quer mais usar comida daqui, ela rechaça o que é filme daqui, a cultura daqui, porque ela pode o outro.
Você acha que ela ainda sempre tem quis. essa visão? Acho que tem. Então, eu entendo. E eu acho que o aspiracional ainda está muito ligado a isso, né? Então, se a gente olha... O aspiracional é o lá de fora. E eu acho que mesmo o que a indústria de cultura passa, o que hoje a indústria da influência passa, o que a novela segue passando, que ainda a gente acha que não, mas ainda é muito forte. Sim, uma narrativa Então, eu acho que ainda... Quem deu certo, geralmente, não é quem prosperou e usa coisas daqui. Então, se uma pessoa fica muito rica, ela quer uma bolsa da Chanel, né? Sim. Ela não quer uma bolsa de uma marca de luxo brasileira, que tem uma corrente sustentável por trás e tal. Então, eu ainda acho que a gente tem um longo caminho, e por isso que eu digo que o meu trabalho, e eu adoraria que fosse o trabalho de mais gente, é tornar o Brasil desejável. É tornar o Brasil uma escolha... real, consciente. Então, assim, quando eu tiver grana, é um produto brasileiro que eu quero comprar, num restaurante brasileiro que eu quero comer, Exato. É uma viagem pelo Brasil que eu quero fazer, sem a menor xenofobia. Exato. Não, o Ariano Suassuna tem uma frase que eu adoro, que ele fala, eu não tenho nada contra ninguém, mas eu quero valorizar o que é meu, porque daí tudo que vem de fora passa a ser uma coisa que nos fortalece e não que nos diminui. Exatamente. Lindo, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, escolher o Brasil mesmo. Mas você não acha que tá, por exemplo, vamos pegar, né, Fernanda Torres lá, né, agora você até postou sobre o filme em Cannes, né, do agente secreto que entraram dançando frevo. Você não acha que isso está... Porque quando a gente encontra essa identidade sendo reverenciada pelo mundo, a gente rapidamente se junta a ela, né? Lady Gaga no Brasil foi um escândalo global. Como é que pode fazer um show desse? Eu vi milhões de povos americanos. Gente, 2 milhões de pessoas. Aconteceu, né? Aconteceu um milagre quase. Assim. Como é que você vê isso? Você não acha que é uma evolução? Quando a gente se junta, a gente pode mais? Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que tem uma coisa que ainda você vê que é sempre... Enfim, eu acho que o Kleber Mendonça e o Karim Arnuz, ano passado, quando levou Aviões do Forró para lá, eu acho que, veja, eles são 2 cineastas nordestinos, que já têm uma cultura deles muito forte, né? Então, que quando vão para um lugar que tem holofote, levam esse holofote da cultura deles junto com eles. E eu acho que pouca gente ainda faz isso, né? A pessoa, quando acende, seja ela no show business ou não, dificilmente leva o Brasil com ela. Isso é uma coisa. Mas eu acho que tem uma outra coisa que ainda a gente bate palma, fica feliz. A gente tem... Foi reconhecido lá por fora. É isso. Ainda a Lady Gaga veio e se apaixonou pela gente. O Oscar, Cannes. A gente ainda precisa desse aval de fora. Precisa do aval sabe? de fora. Eu fico muito... E aí a gente fica sedento por isso quando não tem. Quando tem um monte de gente aqui que poderia matar a nossa sede. Total. E eu acho que... Por isso que eu acho que é uma visão mais generosa de Brasil que a gente precisa, porque senão a gente vai ficar carente desses grandes momentos. Exato. Vai precisar de um show com 2 milhões de pessoas, vai precisar de frevo no tapete vermelho. Você precisa de alguém para validar seu valor, né? A gente precisa de alguém de fora para validar o valor. E se a gente pensar que a gente está fazendo muito isso, né? Eu fico muito impressionada com a quantidade de gringo, por exemplo, que está fazendo coisas sobre o Brasil, vídeos sobre... Sim. Olha, no Brasil as pessoas batem palma na praia para encontrar... Gente, vocês batem palma para gringo que faz vídeo sobre isso. Exato. E aí, a estadunidense que fala de Machado de Assis e a gente que nunca leu nem o resumo do Machado de Assis pro vestibular, vai lá e compra o Machado de Assis na Amazon, porque ela falou. Então, ainda tem muito isso. Fora, né? E eu tô aqui gastando minha saliva, entendeu? Então, eu digo, eu acho que tem muita gente que tem aqui pra gente matar a nossa sede. Sim. E a gente precisa olhar para isso. Muita gente, né? E me conta uma coisa, você faz... A gente vai falar do livro final, mas aqui tem uma ligação que você fez, né? Que eu acho que é muito brasileira também, de certa forma, de sair de drinks de saúde. A gente passa por 3 tipos de drink. O drink religioso, né? O vinho, a ayahuasca. Ayahuasca, falei errado. A gente passa pelo drink medicinal e a gente passa do drink do entretenimento. Como é que você vê essa roda aqui, essa jornada desses tipos diferentes? Você acha que a gente você traz essa leitura integrada, assim? Eu gosto de pensar que sim. Eu acho que parte do trabalho foi entender a bebida nessa jornada dela. Interessante essa
Então, desde o gin, assim, da gente O entender gin. que veio de um monastério, que era feito para um elixir estomacal, depois foi misturado, olha o que aconteceu com o gin hoje e tal. Então, olhar para essa trajetória do gin. E eu acho que isso vai ser Quem não fizer isso, Ana, no mercado de bebida e não entender isso, vai perder muito, porque eu acho que essas coisas vão estar cada vez mais conectadas de alguma forma. Sim, Como produto como produto. e como busca das pessoas por cultura, enfim. Então, se a gente pensar que hoje você tem cerimônia do cacau, que você tem cogumelos que estão sendo pesquisados, e o Brasil é um celeiro, assim, de cogumelos, que estão sendo pesquisados para bebidas de bem-estar, odeio a expressão, mas wellness, né? Para bebidas de bem-estar. Então, eu acho que tem as bebidas adaptogênicas, que são uma grande tendência, assim, que são essas bebidas que vão dar algum tipo de barato sem álcool. Né? Então, que vão emular sensações. As bebidas energéticas, as bebidas ritualísticas, as bebidas prontas, as bebidas naturais, biodinâmicas, mega industrializadas, isso tudo vai conviver, já convive, na verdade. Já convive. E eu acho que também uma busca cada vez maior por bebidas sem álcool mesmo, né? Sim, numa moderação que também, de novo, é uma bolha ainda. A gente fala, o jovem bebe menos. O jovem da classe AB bebe menos, entendeu? O jovem da periferia segue bebendo muito. Cada vez mais, e com uma oferta de bebidas cada vez com maior teor alcoólico para essa classe, inclusive. Mas eu acho que tudo isso vai conviver. E eu não gosto de pensar a bebida como o coquetel final que eu entrego para a pessoa na mesa do bar. Porque tem todo um ciclo atrás e na frente. Primeiro tem uma responsabilidade minha de estar te vendendo álcool. Se é álcool que eu estou te vendendo. Sim. Depois, se tem algum ingrediente, a responsabilidade de uma comunidade, ou de aprender, ou de um compromisso com aquele ingrediente também, de fazer jus a ele. E depois entender que isso é parte de uma cultura. E eu acho que tem muitas coisas por trás. Eu fico muito... Acho que a indústria de bebida é uma indústria muito, muito potente, com muito dinheiro. E que está cada vez mais olhando para essas outras possibilidades, assim. E eu espero que a gente, como profissional da indústria, também olhe, porque é uma responsabilidade grande e é um potencial muito grande mesmo, assim. Sim. Você vê global por exemplo, cachaça já tentou, né, 21, ser uma bebida global. Não acontece, né? Não aconteceu. Não. Por quê? E você acha que tem potencial? Você acha que qual o erro, qual o tropeço? Eu acho que não tem erro e nem tropeço. Eu acho que o que tem você tem... As bebidas que deram certo, né, que mundialmente foram mais consumidas, foram bebidas que tinham no portfólio das grandes players, né? Sim. Então, você tem Diageo, Pernod, Campari e Bacardi. Então, você pensar, o gin, todas tinham. A tequila, agora, todas têm. Exato. E premium. Exato. Bourbon. Se não tem, vai ter, porque vai vir. Já foi muito forte, já foi muito forte nos Estados Unidos, já viveu só com o consumo dos Estados Unidos. Scotch, a mesma coisa. A tequila é uma diferença, porque também muito próximo dos Estados Unidos, há uma necessidade de uma busca de bebidas ancestrais, de origem, e a tequila atende muito bem isso, já estava bem preparadinho ali, já tinha uma profissionalização do mercado, que é uma coisa que começa a ter no Brasil com a cachaça. Você ainda tem muitos alambiques que são alambiques clandestinos, e hoje você começa a ter boas cachaças com um bom preço, feitas de uma forma sustentável, às vezes orgânica, num alambique decente, bacana, com um trabalho interessante de branding legal, de rótulo legal, de marca legal. Exato. Tem muitas. Eu conheço 2 ou 3 por semana, assim, muita gente fazendo trabalho legal. Só que é exclusivo do Brasil. Se alguma grande comprar, vai ter que comprar daqui para levar. Então, olha o tamanho da operação que precisa ser feita. E eu acho que, enquanto a gente não consumir cachaça no Brasil, boa e de qualidade, não vai ser uma grande multinacional que vai olhar e falar, tem potencial. Entendi. Eu acho que a batata quente está na nossa mão. Acho que a gente precisa começar a consumir cachaça de qualidade, colocar cachaça de qualidade nos nossos bares, falar sobre, conhecer produtores. Tem em todo lugar, gente, não tem desculpa, entendeu? E aí parar de torcer o nariz, de tipo, não gosto. Experimenta de novo. Faz um esforço, entendeu? Dá uma experimentadinha numa boa. Porque se você não torce o nariz para pagar milão numa garrafa de uísque, você não pode torcer para pagar 300 numa cachaça boa. Exatamente. Né? E experimenta uma cachaça boa. Né? A percepção do valor. Exatamente. A gente consome saquê,
E dentro do Brasil, a gente não dá valor a isso. Não dá, né? Não dá. Acho que não. Não Acho dá. que não. A gente tem não dá. esse Nem ao produtor. R$300, cachaça, não. Não, e às vezes eu tenho muitas cachaças boas que custam 50, 60 reais, né? Não tem conhecimento. Não Aí tem. falta conhecimento. É. O que você acha que é o grande trunfo do que a gente está falando aqui, desse Brasilzão, assim? O que você gostaria que as pessoas abraçassem, falassem que agora eu quero mais disso? O que é o grande trunfo? Eu gosto de pensar, Ana, que o Brasil já é, sabe? Eu também. Então eu acho que o grande trunfo seria um espelho mesmo. Assim. Espelho. Dá um espelho pra gente se enxergar bem direitinho, sabe? Força guerreira. Tipo, olha no espelho. Quanto potencial. Reconhece. Que tesão ser brasileiro. Vamos lá. Tipo, porque eu não acho que vai ser. Eu poderia dizer, e eu acho que em grande parte talvez seja a cultura brasileira. Porque é muito rica. É muito. Né? Muito rica. Mas também, o que é uma cultura brasileira sem a gente brasileira? Nada. O que é isso tudo sem a natureza brasileira? Cuidada e criada e preservada pelos povos originários? Nada. Então, eu acho que é o conjunto da obra e eu acho que é só a gente se enxergar que falta mesmo. Porque eu acho que a gente já tem tudo. A gente já tem sabedoria, tecnologia. Tem história. Nossa! Né? Então, assim, dá um espelhinho pro povo se olhar, se enxergar e ver o nosso potencial para que a gente possa ter uma autoestima melhor. Eu acho que um país com uma autoestima melhor faz muita coisa melhor. A gente faz, não faz? A gente com autoestima, qualquer pessoa com autoestima. O país é esse espelho. É isso. Eu super concordo. Me diz uma coisa, nessa tua jornada jornalista, empreendedora, qual foi o momento que você falou assim, tá ruim, não vou desistir, ou não teve esse momento de dor, assim? Que momento você acha que, pô, o Brasil realmente, ou a sua energia é essa energia do propósito? Eu acho que nos momentos em que foi mais difícil pensar, né, nossa, foi onde eu quis falar de Brasil mais, assim. Que foi na pandemia. Eu acho que foi um momento muito difícil que todos atravessamos por milhares de razões. E foi onde eu tenho essa habilidade de falar. E aí eu falei, vou fazer lives. E eu tinha uma vontade de resgatar um sentimento de Brasil que eu sabia que estava ali. E que a gente estava muito maltratado, né? A gente estava todo mundo confinado, atravessando um momento muito difícil mesmo. Você já usava esse teu skill aí de jornalista, esse teu talento? Eu já usava aqui e ali, mas acho que ali na pandemia, com as lives, a coisa meio que... Eu me senti também confortável, eu acho, de falar sobre essa pesquisa. Porque tinha uma coisa de um pouco de uma síndrome da impostora, de alguém que não sabia muito onde estava. Eu tinha recém feito a transição de carreira, então eu não estava mais em redação. Isso me deu um impacto muito grande, porque eu amava falar no rádio, né? A verdade é que se me deixasse, o que eu queria fazer era falar de Brasil no rádio, na televisão. Era o que eu gostaria de fazer mesmo, assim. E eu acho que foi um luto muito grande. Eu também estava naquele momento ainda me entendendo como profissional. Mas eu acho que naquele momento foi o momento que eu mais quis fazer. Eu acho que, às vezes, o que me dá um pouco de... Em momentos em que eu sinto esse desânimo, em momentos em que eu vejo que a escolha pelo Brasil seria tão mais evidente por marcas, por empresas em que eu trabalho, empresas em que eu já também prestei consultoria e estou dentro e falo, ai, que pena que não foi sobre o Brasil, esse produto ou esse jeito de fazer. Eu acho que aí me dá uma desanimada, assim, que falo, não, eu sei fazer do outro jeito. Tudo bem também, mas me dá que pena, porque eu entendo que não passa só por gostar e acreditar precisa ter grana, precisa ter gente que acredite junto, precisa ter marca junto, precisa ter empresa junto, precisa ter todo mundo junto. E às vezes quando eu vejo que há uma escolha que poderia ter sido e não me dá uma desanimada, mas daí eu falo, não, vamos continuar. Eu acho que eu tenho otimista só de birra. Otimista de birra, muito bom. Acho que eu também sou. Mas você vê mais empresas procurando, mais essa conversa acontecendo? Eu vejo. Além da mesa do bar? Vejo empresas, por exemplo, de tecnologia olhando para o Brasil como uma inovação reversa, né? Exato. Então, você pensar, por exemplo, o que o brasileiro fez com o WhatsApp, né? Ou com o Zap, como a gente chama. Se a Meta não olhar para isso,
está perdendo uma grande inovação reversa, de negócio, inclusive, de jeito que pequenos empreendedores trabalham com isso. Então, eu acho que tem mais empresas olhando para esse potencial consumidor nosso, né? Sim. Então, ir para esse potencial de criatividade, de potencial diferente. Né? Então, eu acho que tem mais empresas, sim. De novo, eu ainda acho que tem muito olhar de fora, e eu acho que isso também vem muito de onde vêm os profissionais que trabalham nessas empresas, estão muito acostumados a isso. Sim. Então, acho que precisa ter mais gente de outros lugares, mais gente apaixonada pelo Brasil e que conheça o Brasil nas empresas, para também mostrar um caminho diferente, porque às vezes é só uma questão de mostrar. Quando você mostra um jeito diferente de fazer, ou uma coisa, ou uma ideia, um projeto, sabe? Você já amplia, porque às vezes as pessoas estão muito acostumadas a ir para Nova York, para, sei lá, para Los Angeles, fazer benchmark e procurar referência. As pessoas procuram muito pouca referência aqui. E acho que quando você mostra que tem uma pluralidade de referências aqui, já é um bom caminho. Então, eu acho que, dessa forma, eu vejo como uma forma positiva, porque eu acho que a gente tem muito ainda a mostrar. Temos. E que bom que você, que é uma pessoa que trabalha com grandes marcas, abraça isso, porque eu acho que ajuda a acho que é um ecossistema, levar a palavra. Por isso que é quase um movimento, né, do valor da brasilidade, a intenção é essa. E ter essa coerência entre ser, fazer e falar. Me fala um pouco do teu livro. Vamos falar do livro. Você, como uma jornalista, como é que foi esse processo? Conta desse nome aí que eu adorei. Eu acho que é engraçado que quando as pessoas falam da boutique ao boteco, parece que é uma jornada de depara, né? Saiu da boutique e foi pro boteco. Eu digo que no Brasil não, que no Brasil é meio que uma encruzilhada da boutique ao boteco. Fica tudo misturado ali. Tudo misturado. A gente vive dessas encruzilhadas aqui no Brasil. E eu acho que o livro foi uma delas. Acho que é um jeito de realmente abrir o código. Nunca foi sobre, a minha pesquisa, vamos referenciar. Sempre foi sobre, usa a jurubebinha ali, olha pro butiá, tipo, faz isso com o que está no seu redor, aí, no seu entorno. E eu acho que o livro parte dessa vontade de situar o Brasil também nesse lugar, porque eu acho que muita gente fala, o gin, o vermute, tem primórdios medicinais. Tá! As nossas garrafadas também. A gente também tem essa história para contar. A gente também tem ingredientes para fazer isso. Sim. Eu acho que, então, o livro situa o Brasil nesse contexto, que é muito legal, mas fala de Paracelso, raízes medicinais de muitas outras bebidas. E eu acho que fala sobre o bar como esse lugar também de cruzo aqui no Brasil. Mas a ideia é realmente para interessados em Brasil e em bebidas, ou só em bebidas, ou só em Brasil, também não importa. Tem receita no livro, mas não é sobre receita. É sobre fazer as pessoas ficarem mais curiosas para experimentar, brindar com e pelo Brasil, eu gosto de dizer. Que legal. Assim. Eu acho que o livro acabou se tornando sobre isso. Eu estou escrevendo um segundo livro que não é sobre bebidas, e eu tenho um terceiro livro ainda sobre bebidas, que daí vai sair só depois de 2026, mas eu acho que... O segundo é sobre o quê? Agora fiquei curiosa. O segundo fala sobre o Brasil, mas fala principalmente sobre essa onda recente que o Brasil está na moda, sobre as outras em que o Brasil já esteve, e o que se repete cada vez que isso acontece. O que não se aprende, o que se repete. E aí, nesse próximo livro, eu também destrincho um conceito que eu venho trabalhando e cunhando, que é o de Brasil washing, que é essa lavagem de Brasil, que também o Brasil está na moda, tá bonito falar da gente, muita gente está falando, e tem muita gente falando que não tá nem aí pra gente. Eu acho que tem o Brazilian Money, né, rolando agora, e ele é uma realidade, e eu destrincho um pouco isso no livro, para falar um pouco sobre essas repetições. Cada vez que o Brasil está na moda, acho que tem frases, estereótipos que a gente adora reforçar. Adoro. E eu acho que fala um pouco sobre a problemática de se reforçar isso, assim, e de quais seriam essas problemáticas todas. Então, é um livro que parte, acho que, de um estudo até anterior ao das bebidas e de uma observação minha de trabalhar com o Brasil, desses arraigamentos, assim, desses apegos que a gente tem, assim. Mas o que é o Brasil washing? Fala um pouco, porque a gente... Ele empresta o conceito do greenwashing, né, que é essa lavagem ambiental que as empresas usam, fazendo se preocupar com o meio ambiente, quando, na verdade, às vezes é só uma troca de rótulo ou deixar a empresa mais verdinha, uma campanha, enfim, quando, na verdade, não há nenhum compromisso real com nenhuma transformação OSG. E o Brasil Washing fala sobre marcas, pessoas
empresas, celebridades, né, criadores de conteúdo, influencers, que falam de Brasil também dessa forma. Vamos botar um Brasilzinho aqui que é para pegar bem, que agora está na moda. Marcas que acabam falando ou trazendo campanhas ou produtos que tenham a ver com brasilidade, quando na verdade não usam nem matéria-prima, nem mão de obra, nem ingrediente, nem dinheiro que circula aqui, a não ser querer o nosso dinheiro ou uma apropriação do nosso estilo de vida e da nossa cultura. Isso acontece muito, não está acontecendo só agora, isso já aconteceu antes. Sempre aconteceu. Né? E eu acho que agora isso fica mais evidente, porque não são só empresas nacionais que fazem isso, mas empresas internacionais também, que se apropriam desse estilo de vida brasileiro, quando, na verdade, não reverte nada para a nossa economia. Daí você vai me dizer, mas falem bem, falem mal, mas que falem de mim. Pode ser. Mas eu acho que é importante a gente olhar para que isso acontece e para a gente também poder diferenciar joio de trigo de marcas, empresas e pessoas que realmente estão comprometidas com esse lugar. Eu acho que o Brasil washing, ele só vem para a gente tomar cuidado e abrir o olho de quem está comprometido de fato com esse lugar e por quê, né? Para não cair num conto de vamos dar o CPF para o Bruno Mars porque ele é super brazuca, entendeu? Meu amigo. Até a página 1. Então é meio que sobre isso. Mas não tem uma coisa também que a gente fala um pouco, até quando a gente começou a trabalhar o conceito de propósito, de realmente o seu talento trazendo impacto para o mundo, que todo mundo falava para mim também, branding é uma moda. Eu falava, não, branding não é uma moda, branding é uma visão de mundo. Século XXI, sem gestão de valor, meu amigo, não vai ter para ninguém. E eu acho que o Brasil, se a gente der valor de fato, de verdade, tem que sair da moda ou não moda. Ela é temporal, né? Como é que você sai desse lugar? É um compromisso verdadeiro? É uma mudança real? Porque não tem problema ser moda. O problema é oscilar entre não ser verdadeiro. Como é que... eu acho que você falou uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala de branding hoje, eu acho que muita gente está falando de personal branding e marca pessoal e não sei o quê. A gente esquece o que está muito atrelado, e eu achei muito interessante que você colou uma coisa na outra, que é a gestão de valor. Gestão de valor. Branding pra gente é gestão. Entendeu? Não é a capa do livro. Não é a capa do livro. Não é o tagline, o slogan, o propósito da marca, o keep eyes, as empresas adoram isso. Né, os não sei o quê, os VMBs, os lá. Tipo, não é isso. É o que você está fazendo. Exato. O seu compromisso é... Então, vamos lá. Você tem uma marca que trabalha com um produto amazônico. Porque pega bem... Você está trabalhando com a cadeia desse produto, você volta dinheiro para alguma comunidade daquela região, você se preocupou em ouvir as pessoas daquela região para fazer pelo menos a sua campanha, você fez a campanha com as pessoas daquele lugar. Eu acho que é um pouco compromisso com... E pode ser uma moda, e pode ser uma campanha, e pode ser só o biquíni brasileiro, e pode ser só a chinela brasileira, pode ser o que for. Mas, assim... Tem uma vontade de estar ali com aquelas pessoas, com aquele lugar, ou você só quer o nosso dinheiro? Sim. Porque tudo bem... Extrativista, né? Então, continua o modelo extrativista. Entendeu? Sim. Então, eu acho que para mim o modelo extrativista não dá. Não dá mais. Eu acho que esse é para mim a linha, assim. E eu não acho que acho que vai continuar existindo, tá? Mas eu acho que é só pra gente poder olhar com menos deslumbre, porque o brasileiro é deslumbrado também. Acha bonito. Nossa, a marca tal de nome composto agora tá fazendo uma colaboração, ou tá olhando pra gente, acha a gente legal. A influenciadora tá usando nossa camiseta. Tem muito isso ainda. E aí você fala, gente, mas peraí, só um pouquinho. Vamos olhar um pouquinho, né? Tem muita gente fazendo coisa legal com o Brasil. Sim. Né? Faz projetos legais aqui, com gente daqui, faz dinheiro circular aqui. Eu acho que é essa que é... Eu acho que tem um equilíbrio. Medida, né? Tem algum país da América Latina que está fazendo bem? Um branding de gestão de valor cultural, né? Porque o branding tem um aspecto cultural e organizacional, e você acha que entende o seu valor e está construindo... Eu acho que o México faz isso muito bem. O México faz bem. Eu acho que o México é um grande exemplo para a América Latina de nation branding. Assim. Muito forte. Eu acho que a Colômbia tem trabalhado quanto pode, dentro das dificuldades, muito bem com isso. Você pensar, hoje, a coquetelaria colombiana, as comidas, os restaurantes. Sim. Acho que o Peru fez isso muito bem. O Peru fez isso muito bem. Muito bem. Talvez muito seja legal. Depois do México, o Peru, eu acho também. Eu acho que o Peru é incrível, né? Eles dão valor à cultura e você fica...
independentemente de qualquer questão econômica hoje, eu acho que a Argentina fez isso muito bem ao longo dos anos também. Eu acho que a Argentina foi um país sempre muito... consciente da sua... Consumiu o primeiro gin da América Latina a ser feito na América Latina com ingredientes locais foi na Argentina. Então eu acho que a Argentina também faz isso muito bem. E o Brasil deixa isso um pouco ao léu. A gente fica deslumbradinho. A gente fica deslumbradinho. Mas vamos deixar de ficar, né? Vamos olhar para dentro, vamos celebrar o que nós temos de bom e vamos fazer esse movimento. Então, fala aqui do livro. Bom, essa a gente fechar que... sua cópia da Botica Boteco. De novo, espero que a leitura te inspire a brindes brasileiros. Vamos com e pelo que é nosso, muito. Vou Muito autografar bom. Para você. Eba! E eu estou trazendo a Revolução do Branding, que é esse lugar da evolução também. É gestão de valor, falo muito da brasilidade, né? Que eu até menciono no final do livro que o João Moreira Salles fez aquele livro sobre a Amazônia e ele entrevista uma pessoa que saiu do Paraná para o Pará e ele fala, mas aqui quando eu cheguei não tinha nada. E só tinha floresta amazônica naquele lugar, só. Era só mato, Só mato, exato. Então a gente não consegue ver, né? E a gente tem que botar realmente um outro olhar de dentro e ver valor, né, nas coisas. Então, super obrigada, amei, adoro. E vou celebrar muito. E parabéns pela sua jornada incrível. Estamos juntos, né? Estamos muito juntos. Estamos juntos. Obrigada pelo livro. Acho que é sempre interessante quando a gente pensa o Brasil como marca também, né? Sim, muito. Como a nação como marca, assim. Eu acho que e entender valor dentro das brasilidades, nesse aspecto que você coloca aqui, acho que é super interessante. Então, fico super feliz de estar no hall aí dos seus entrevistados e principalmente das pessoas que você acredita que estão fazendo alguma coisa para mexer esse lugar. É o Faz e Fala, você com certeza é uma pessoa que Faz e Fala. Então, é um movimento, estamos juntos e vamos colher muitos frutos. Sim, assim e espero, brindar todos nós. muito junto. Saúde, Obrigada. Obrigada.